Fala, torcedor rubro-negro! Bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. E o Atlético Paranaense já está mergulhado em uma das jornadas mais intensas e simbólicas de sua história recente, a caminhada na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas não se engane, isso aqui não é só uma tentativa de retorno. Não é só mais uma campanha de recuperação para entrar na estatística dos que caem e voltam logo em seguida. Não, isso aqui é uma reconstrução de identidade, de espírito, de elenco e de alma. E nesse cenário cheio de dúvidas, cobranças e expectativas, dois nomes começam a brilhar mais do que os refletores da Arena da Baixada: Bruno Zapelli e Kevin Velasquez. Mas antes de falar dessa dupla que está encantando a torcida rubro-negra, a gente precisa entender o contexto em que essa história está sendo escrita. O calendário foi cruel. Já nas primeiras rodadas, o Atlético teve pela frente dois adversários que dividiram com ele o amargo rebaixamento: Criciúma e agora, Cuiabá. Confrontos de alta voltagem, jogos grandes, disputas de Série A jogadas na Série B. E aqui, a camisa por si só não resolve. É preciso mais mês. É preciso estrutura tática, leitura de jogo, maturidade emocional e, acima de tudo, humildade competitiva. E nesse ponto, o técnico Maurício Barbieri parece ter entendido rapidamente o recado. Série B não se vence na base da vaidade. Série B se vence com inteligência. Cada jogo é um quebra-cabeça. Cada adversário traz um enigma. E o Cuiabá, por exemplo, um time que pode até não encantar, mas sabe como se defender. Fecha o miolo da zaga, congestiona o meio e obriga o adversário a buscar soluções pelos flancos. É um time que joga no erro do outro, que te faz rodar a bola sem profundidade, que te desgasta. E é aí que entram os protagonistas dessa nova fase do furacão. Zapelli, o cérebro da criação. Velasquez, a faísca do desequilíbrio. Dois jogadores com perfis completamente distintos, mas que juntos fazem o Atlético ganhar outra vida em campo. Uma nova pulsação. Ele é o tipo de jogador que não precisa dar um carrinho para ganhar a torcida. Ele conquista no detalhe, no tempo do passe, na bola que quebra linhas, na calma no caos. Zapelli pensa antes de todo mundo. Ele enxerga ângulos que poucos veem. Contra o Paysandu, por exemplo, foi uma aula de domínio de meio campo. Marcou, organizou, flutuou patsu na aérea, construiu o jogo. Saiu dos pés dele, o gol. Saiu dele, o ritmo. É aquele jogador que não aparece tanto nas estatísticas brutas, mas que transforma o coletivo. Com ele, o Atlético tem mais posse com propósito, mais cadência com objetivo. Do outro lado, Kevin Velasquez é pura explosão, puro improviso. Veio do México com a missão de reconstruir a carreira e encontrou no Atlético o ambiente ideal para recomeçar. E ele está devolvendo com suor e talento. Contra o Criciúma, desmontou o sistema defensivo do adversário, jogando com Palácios e Felipinho. Criou um corredor de alta intensidade. Cada arrancada era uma ameaça. Cada drible, uma chance real. É o tipo de jogador que quebra a previsibilidade. E o mais bonito, ele não joga sozinho. Ele joga para o time, e quando ele se junta com Zapelli, o campo se abre. Mesmo atuando em zonas diferentes do campo, os dois criaram uma química silenciosa. Eles se procuram, se entendem, se completam. Zapelli atrai a marcação com inteligência. Velasquez aproveita o espaço com velocidade. Eles criam zonas de desequilíbrio, pequenos instantes onde a defesa adversária precisa decidir. E normalmente, escolhe errado. E é nesse ponto que o Atlético se torna mais perigoso. Quando os dois se conectam, o time vira um organismo vivo. Respira, pressiona, avança. Eles não são apenas destaques individuais. Eles são catalisadores do jogo coletivo. O mais simbólico dessa dupla é que eles representam, dentro de campo, o que o clube está tentando fazer fora dele: reconstruir sem alarde, com trabalho. Zapelli chegou cercado de desconfiança. Teve que ouvir críticas, foi subestimado por parte da imprensa, mas nunca revidou. Trabalhou e deixou os pés falarem por ele. Velasquez, por outro lado, chegou com a vida pessoal abalada. Precisava mais do que um clube, precisava de apoio. E encontrou no Atlético um lar. Eles estão vivendo uma temporada de renascimento. E o torcedor percebe isso e responde. Hoje, são ovacionados, aplaudidos, valorizados. O próximo duelo será daqueles de testar a paciência. O Cuiabá é fechado, pragmático e joga pelo erro do adversário. Vai dificultar tudo. Vai congestionar o meio, fechar o funil e apostar em transições. E será justamente nesse tipo de jogo que a criatividade de Zapelli e a ousadia de Velasquez vão ser decisivas. Porque tem jogo que não se vence com físico, nem com esquema. Se vence com leitura,
com visão, com coragem de arriscar o passe diferente, de chamar a responsabilidade. O Atlético Paranaense está, pouco a pouco, encontrando sua forma. Está deixando de ser um time pressionado, para se tornar um time protagonista. E muito disso se deve ao encaixe de peças como Bruno Zapelli e Kevin Velasquez. Eles são a faísca da mudança. E se mantiverem esse nível de atuação, se continuarem se conectando em campo, o acesso deixará de ser um objetivo distante e se tornará uma consequência natural. A cada rodada, observe esses dois. Não são apenas promessas. São pilares de um projeto muito maior. O retorno, com honra à série autor, e essa história está só começando. Sendo assim, a escalação do Furacão tem Nogal Micael na lateral, mantém o Palácios e tem a dúvida do Fernando Esquivel. Porém, provavelmente jogue Fernando. Na zaga teremos Abraão e Lio Pelé. Meio campo com Felipinho, Raul e Zapelli. E no ataque mantém Velasco, Luiz Fernando e Allan Kardec. Agora, mudando o foco para a equipe principal, o elenco do Atlético Paranaense embarcou na manhã desta segunda-feira rumo a Cuiabá, onde encara o Dourado pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para terça-feira, às 19 horas, na Arena Pantanal, e promete ser um confronto decisivo para manter o bom início de campanha do Furacão. E a grande novidade na delegação rubro-negra atende pelo nome de Lucas Esquivel, o lateral esquerdo argentino, que ainda não disputou um minuto sequer em 2025. Foi relacionado pela primeira vez nesta temporada para uma viagem fora de casa. A presença de Esquivel no grupo reacende as esperanças da torcida em ver um setor mais seguro e produtivo dentro de campo. Mas por que isso é tão relevante? Porque, até aqui, a lateral esquerda tem sido uma das posições mais problemáticas para o time comandado por Maurício Barbieri. O atual titular, Fernando, não vem agradando. Suas atuações têm sido alvo constante de críticas por parte da torcida, que pede mais firmeza defensiva e participação ofensiva, menos algo que tem faltado nas últimas partidas. Enquanto isso, o jovem Léo Derrick, de apenas 19 anos, também não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve. Mesmo durante o Campeonato Paranaense, quando o nível de exigência era menor, foi pouco utilizado. Isso evidencia a falta de confiança da comissão técnica no garoto, o que aumenta ainda mais a urgência por uma alternativa sólida no setor. Esquivel, por sua vez, estava em processo de recuperação. Tratava uma lesão no tornozelo e também sofria com dores no pubis, o que o afastou das atividades em campo por semanas. Desde o início do ano, o argentino foi claro com a comissão técnica. Não entraria em campo sem estar 100% fisicamente. Um posicionamento que, embora demonstre responsabilidade e respeito pelo próprio corpo, colocou ainda mais pressão sobre seu retorno. Agora, com sua reintegração ao grupo em uma viagem oficial, cresce a expectativa para que ele finalmente tenha minutos dentro de campo. Ainda não se sabe se começará como titular, mas a possibilidade de ser utilizado no segundo tempo é real. E considerando o desgaste das laterais e o calendário apertado, essa pode ser uma oportunidade valiosa para ganhar ritmo e confiança. Vale destacar, essa é a primeira vez em 2025 que Esquivel aparece na delegação que viaja com o time principal. Isso indica que a comissão técnica o considera apto para atuar, mesmo que ainda esteja em fase de transição. A presença do lateral argentino no banco, portanto, é vista como um avanço importante no processo de recuperação física e reintegração ao elenco. Para Maurício Barbieri, essa pode ser uma excelente notícia. O treinador tem sido cobrado pela torcida, principalmente pela falta de uso da base e pela demora em encontrar soluções para setores frágeis do time. A volta de Esquivel pode aliviar parte dessa pressão. Menos afinal, trata-se de um jogador experiente, com bom histórico técnico e que já mostrou qualidade em outros momentos com a camisa rubro-negra. E num campeonato como a Série B, longo, intenso e cheio de armadilhas, ter opções confiáveis em todas as posições é crucial. Ainda mais uma temporada de reconstrução, onde cada ponto conta e cada erro pode custar caro. A presença de Esquivel, mesmo que pontual, pode representar um respiro estratégico para o Atlético. O duelo contra o Cuiabá tem ainda um fator simbólico. Ambas as equipes foram rebaixadas da Série A no ano passado. E agora, buscam se reerguer, reencontrar o caminho das vitórias e reconstruir suas identidades. Para muitos, o Cuiabá não inspira tanto respeito técnico. É considerado um time sem personalidade, que ainda não se encontrou em campo. Mas isso também o torna imprevisível. E todo cuidado é pouco. O Atlético, por outro lado, já deu sinais de que tem um projeto mais estruturado, principalmente após a vitória contra o Criciúma, outro série autor. Mas também é claro que o time precisa corrigir algumas falhas, especialmente na marcação pelos lados do campo,
e na transição defensiva, e é justamente aí que Lucas Esquivel pode fazer a diferença. Se tiver condições, ainda que por poucos minutos, pode mostrar serviço, ganhar moral com a torcida e, quem sabe, reconquistar a posição de titular. Afinal, em um cenário onde os concorrentes não se firmaram, uma atuação segura pode mudar tudo. O torcedor acompanha com atenção e expectativa menos esse retorno, porque mais do que um jogador em campo, Esquivel simboliza uma possível virada num setor que vinha sofrendo, uma chance de reencontrar o equilíbrio em um momento chave do campeonato. E na Série B, cada ajuste conta, cada solução precisa ser comemorada, e cada minuto bem jogado, valorizado. E aí, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso furacão.